Oi, Suyang. Olá, tudo bem? Tudo bem? Falei certo seu nome? Falou. Pessoal, boa tarde, quase boa noite. Falta um minutinho aí para as 18. Queria fazer um pedido para vocês e que eu vou sempre reforçar esse pedido até o final do curso. Depois eu me apresento para vocês. Primeiro, o meu pedido. Gostaria que quem pudesse deixasse a câmera aberta para que o curso seja como se fosse um presencial. Oi, Ju, que bom te ver aqui. É, Gostaria de pedir para que vocês deixassem as câmeras abertas, porque eu acho que é muito legal essa interação. Nas outras edições a gente fez isso, o pessoal conseguiu fazer um network muito legal. Então, e é bom para prestar atenção, a gente presta mais atenção quando a câmera está aberta, porque a gente sabe que pode ter alguém observando. Então, eu vou fazer esse pedido para vocês, tá bom? Fiquem à vontade para vocês ligarem o áudio de vocês, para vocês perguntarem. Podem mandar perguntar ou no chat, que eu repasso para o professor, ou então vocês podem abrir o microfone e perguntar aqui também, tá bom? Então, vou esperar um pouco para eu me apresentar uma vez só. Sei que muitas pessoas estão no congresso, que a gente sabe que está tendo o congresso da ASP, e que a abertura vai começar também agora às 18. Então, assim, quem estiver no congresso, tudo bem, essa aula fica gravada, não tem problema, vocês não vão perder o conteúdo da aula. Mas quem não estiver, interaja aqui bastante com a gente, tá bom? Oi, Rodrigo. Rodrigo, nosso professor, já apresentou ele para vocês também. Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem. Bom ter você aqui de novo, Rodrigo. Obrigado. É hoje Já seu aniversário ou não? Ou já Não, foi? não. O meu aniversário, só para contextualizar as pessoas, quando eu decidi estudar NFT, o primeiro evento que eu fiz foi com o Rodrigo e calhou de ser no dia do meu aniversário, que era meu aniversário no meio da pandemia. Então, comemoramos numa live. E aí, esse ano, a gente está bolando um outro webinar e ia cair no meu aniversário de novo. Aí eu falei, Rodrigo, não, meu aniversário de novo numa live, não. Vamos marcar um outro dia. Então, a gente vai marcar agora um outro dia para esse webinar sobre NFT também, que vocês estarão super convidados. Quer dar spoiler, Rodrigo? Do que? Do evento? É, Ah, com não, a quem ideia. será? Ah, sim, a ideia é muito bacana. A gente vai trazer o Marcos Amaro, que é o dono do Fama, da Fábrica de Artes Marcos Amaro, um museu em Itu, e ele é um grande investidor aí na área de artes, tanto tradicionais quanto em NFT, fazendo tokenização de algumas obras de arte. Então, acho que vai ser um papo bem interessante aí, ouvindo de alguém da área mais artística aí, digamos, que vem investindo muito forte nesse setor. E ele criou um museu no metaverso, né, Rodrigo, que você Isso, mandou. exatamente. Então, agora tem um museu dentro do metaverso, e aí ele vai conversar com a gente, mas isso é depois do curso. A gente vai montar um webinar depois do curso, para todo mundo poder assistir. Eu tinha mais algum recado para vocês, mas por enquanto é isso. Então, para quem está entrando agora, eu vou pedir para ligar a câmera também. Sempre para quem não fez as outras edições do curso, sempre nesse comecinho a gente bate um papo para a gente se conhecer, tá? Então, esses minutinhos aí, para o pessoal conseguir entrar, isso não é motivo para vocês chegarem atrasados, tá? A gente espera aqui dar um númerozinho aqui, eu sei quantos inscritos tem, então, quando dá um númerozinho aqui que eu acho que está razoável, a gente começa a aula. Então, sejam todos bem-vindos ao curso. Vou começar me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Thaís Capito, eu trabalho com propriedade intelectual há 11 anos. Eu estou como presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB São Paulo, subseção Jabaquara. Eu estou entrando na minha terceira gestão como presidente, então vão ser aí 9 anos de gestão no total, se eu ficar até o final dessa gestão, então serão 9 anos de gestão. Estou no conselho da BPI também, no conselho diretor da BPI, no conselho ético, fiscal e consultivo da ABAP. Sou apaixonada por propriedade intelectual e acabei me apaixonando por NFT. E eu sempre conto essa história no começo do curso para vocês acharem que vocês não estão perdidos, fiquem tranquilos. A primeira vez que eu ouvi sobre NFT foi numa matéria do Fantástico, num domingo, e aí eu mandei uma mensagem para a Cíndia, presidente da comissão, ela era presidente da Comissão de Direito das Artes da OAB de São Paulo, acho que não tem mais essa comissão, e eu falei, Cíndia, vamos fazer um evento sobre NFT? E aí ela falou assim para mim, o que é NFT? Eu falei, não sei, mas tem tudo a ver com arte, a gente vai chamar quem sabe para explicar.
que foi quando eu chamei o Rodrigo e chamei o Carlos Ares, que é diretor de conteúdo da Jovem Pan, e a gente fez o nosso primeiro webinar sobre NFT. Naquele mesmo dia, eu falei, acho que tem tanta coisa para a gente falar dentro, tanto da área do direito, quanto na área artística, sobre NFT. Montei o curso no mesmo dia do webinar. Passou assim, 1 hora depois eu já estava com uma grade pronta, apresentei para o Gabriel Leonardo, presidente da BPI. O Gabriel adorou a ideia, falou, conversa com a Érica, inclusive a Érica está no congresso da ASP, por isso que ela não está aqui, mas amanhã ela vai estar aqui com a gente, aí ela se apresenta para vocês. A Érica é diretora executiva aqui da BPI. Apresentei para a Érica gostou, e acho que um mês e meio depois, a gente já estava com a primeira edição do curso. Então, foi assim também, não se sintam perdidos, eu também não tinha ideia do que era NFT, aprendi na primeira edição do curso, e vocês vão ver que com a explicação do Rodrigo vai ficar tudo mais claro, só que eu entendo a necessidade de vocês aprenderem isso na prática, e outras questões que vocês vão ter que ver na prática. Então, assim, a aula do Rodrigo dá uma base muito legal para a gente conseguir seguir para as outras aulas, tá? Então, a gente tem aula com o Rodrigo hoje e com a Cecília amanhã. A Cecília também é uma aula que dá muita base para a gente seguir no curso até o final, tá bom? Estou vendo uns rostinhos aqui como o da Júlia, que já participou aqui com a gente. A Júlia está sabendo tudo sobre NFT, ela tem um artigo muito legal com a Camila. Depois a gente, se você puder mandar a Ju aqui no chat, ela tem um artigo e agora lançou um e-book, né, Ju? Então, aí manda o link aqui para o pessoal, não tem problema, manda aqui no chat para o pessoal acessar. Obrigada pela abertura. Você sempre sentiu uma forma. Imagina. Então, gente, é isso. Vamos para a aula para a gente não perder tempo, já estamos com um número legal aqui de alunos. A nossa primeira aula é com o Rodrigo Caldas de Carvalho Borges, advogado, sócio... É CBA agora, né, Rodrigo? É isso aí. CBA Associados? Isso. É que eu tô com a sua bio antiga. Sigam lá também o Rodrigo, sigam a CBA Advogados no Instagram. Ele é membro fundador da Oxford Blockchain Foundation, colunista da MIT Technology Review e do Cointelegraph. Blockchain Strategist pela Universidade de Oxford e pela Massachusetts Institute of Technology. É pós-graduado em Direito Societário pelo INSPER, bacharel em Direito pela PUC São Paulo, coautor da obra Criptomoedas no Cenário Internacional. Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de novo. Falei que sem você não teria esse curso, a gente não ia fazer essa edição se o Rodrigo não aceitasse participar, então seja muito bem-vindo e qualquer coisa, vocês podem me chamar aqui no chat, que eu estou à disposição de vocês. Obrigado, Thaís. De novo, obrigado pela gentileza aí, pelo convite também. Obrigado pela organização e idealização desse curso, né? Que, enfim, acho que é muito interessante quando a gente trata de um tema que tão novo, né? E que cada vez mais vai fazendo parte do dia a dia de todos nós, né? Então, eu não sei o público aqui, se a sua maioria é de advogados, só advogados, mas é algo que nós advogados todos somos um pouco palpiteiros, né? A gente gosta de falar sobre todos os assuntos. Então, quando a gente ouve um tema novo, a gente não pode ficar de fora. Então, é interessante, e como a gente vê essa questão do NFT, como além de querer estar próximo desse assunto é legal, por ser um assunto do momento, mas como tem oportunidade de trabalho e desenvolvimento para a área jurídica. Então, como eu pretendo mostrar para vocês aqui hoje, a gente vê que a tecnologia ela acaba se tornando até que uma commodity em muitos desses projetos que a gente tem se deparado em termos de NFT. E o jurídico tem sido ali o grande pilar para que ajude a estruturar esses projetos e que eles tenham validade, sustentação, enfim, e que de fato isso tenha valor com o tempo, né? Então, a gente aqui, a ideia dessa aula é a gente passar um pouco o básico, assim, contar um pouco das bases e dos conceitos de toda essa história que a gente fala de tokens, de criptoativos, até a gente chegar no NFT. Vocês vão ver que NFT, na verdade, existe há muito mais tempo do que se imagina. O que não existia era o NFT combinado com todas essas novas tecnologias que surgiram por conta do Bitcoin, que hoje tornam esse ativo digital algo tão especial. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, a gente tenta alguma alternativa.
Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô como host, qualquer coisa me chama que eu habilito aqui. Tá bom. Foi. Peraí. Não sei se ele está como modo apresentação. Está como modo apresentação para vocês? Tá. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, gente, como eu falei, a ideia aqui é a gente Rodrigo, trazer... o Oi. modo eu sou meio atrapada para essas coisas. O modo apresentação é o que você mostra a tela inteira ou não? Isso. Então, não. Não tá? Não, tá Ixi, mostrando pra aqui mim do aqui lado os tá. slides. Ixi, deixa eu ver. Peraí, gente. Deixa eu ver o que eu faço. Mas dá para ler super bem. Aqui, ó. Agora vai. Foi? Foi, agora tá. Ah, agora sim. Tá vendo? A gente quer falar de tecnologia, mas a gente continua sendo advogado, né? Com dificuldades operacionais aqui. Bom, vamos lá. Então, como a Thaís falou, eu sou advogado e como eu entrei nesse mundo, né? Só para fazer uma contextualização aqui para vocês, como a grande maioria das pessoas, em 2016 eu me interessei pelo tema Bitcoin. Era um momento ali em que pouca gente falava sobre o assunto aqui no Brasil, era tudo mato, né? E tinha uma dificuldade muito grande de se buscar conteúdo e informações sobre esses novos mercados que estavam surgindo. E, enfim, logo depois, na sequência, foi quando a gente teve um estouro grande do Bitcoin, em 2017, que acabou puxando, e quando surgiu os primeiros cases de NFTs, que a gente vai ver mais para frente, que acabaram gerando bastante empolgação no mercado. E aí, nessa época, eu resolvi estudar esse novo ramo aí dos ativos digitais para entender um pouco melhor do que a gente estava falando ali, qual era o potencial disso. Então, como eu gosto sempre de falar, o Bitcoin é o início de tudo, tá? Então, tudo isso que hoje se discute de NFT, de tokens, de criptoativos, tudo isso surgiu graças ao Bitcoin. Então, não tem como a gente falar disso sem falar sobre o Bitcoin. E o Bitcoin, ele é o grande motivo da criação e do surgimento também da tecnologia blockchain. Como a gente vai ver, a blockchain é a tecnologia que surgiu única e exclusivamente para rodar esse ativo chamado Bitcoin. E a partir de um tempo descobriu-se tantas funcionalidades como a gente se tem hoje para essa tecnologia. Então, o Bitcoin é quase que o Big Bang, aí, a gênese de toda a criptoeconomia, das finanças descentralizadas e desse mundo dos tokens e dos ativos digitais nesse novo mecanismo que a gente chama de hoje, convenciona chamar de Web 3.0. Só uma contextualização, o Bitcoin ele é recente, mas ele não veio do dia para a noite, não foi algo que alguém teve um estalo e de repente teve essa ideia de vou criar um ativo do dia para a noite e esse ativo vai funcionar dessa forma. Então ele é um trabalho que ele remonta desde a década de 80. Então aqui eu quis trazer para vocês alguns exemplos, alguns estudos de caso que foram realizados no passado e todos eles são mencionados no paper que a gente vai ver para frente do Bitcoin. Quando o Bitcoin foi criado, foi publicado um documento, e esse documento fazia referência a todos esses casos de estudo, deixando claro que eles foram uma referência, uma inspiração para o criador do Bitcoin. Mas esses projetos que a gente está vendo, todos eles visavam a criação de um ativo digital que possibilitasse, permitisse a troca desse ativo entre pessoas, de uma forma direta, então sem a necessidade de um intermediário, mas tinha um problema muito grande. Todos eles não conseguiam resolver o que a gente chamava de gasto duplo. Então, esses ativos, quando a gente pensa na criação de um ativo, é fundamental que ele não se duplique à medida que eu faço a transferência dele no ambiente digital. Senão eu corro o risco de criar ali uma inflação, gerando novos ativos digitais, duplicando ali a sua natureza. Então, isso era uma dificuldade muito grande e nenhum desses projetos conseguiram resolver esse problema do chamado gasto duplo. Isso, todos eles tiveram suas evoluções, então um foi sendo aprimorado em relação ao outro. É muito interessante a lógica como isso foi criado
e todos os conceitos que a gente vê, desde o eCash, ali o B-Money, o Hashcash, todos eles estão presentes hoje no que a gente convencionou chamar de tecnologia blockchain e presentes também no quando a gente fala do NFT já nesse padrão utilizando da tecnologia blockchain. Então, como eu mencionei, havia esse problema do gasto duplo. O que é o gasto duplo? Vamos pegar um exemplo bem simples para facilitar a vida de vocês. Quando a gente tem um e-mail, eu quero enviar um e-mail com um anexo. Então, eu tenho um arquivo original que ele está no meu computador armazenado. Uma vez que eu encaminhei o e-mail com aquele anexo, o anexo ele não é apagado da minha máquina. Estou enviando uma cópia daquele arquivo. Então, eu continuo com o arquivo original no meu computador. Se a gente pensa em algo que tem valor financeiro, se o que eu estou enviando é uma cópia, eu estaria duplicando o valor, eu estaria duplicando, aliás, a quantidade daquele ativo no mundo. Então, consequentemente, eu teria que ter uma compensação de preço. E por isso que a gente tinha até então a necessidade de utilizar sistemas como o próprio sistema financeiro tradicional, PayPal e outros players, para que ele fizesse a baixa do ativo da carteira de uma pessoa e o crédito na carteira da outra. Eu não conseguia fazer essa transação de forma direta, como eu faço no ambiente digital, como eu faço, por exemplo, com o dinheiro em papel. Eu vou lá simplesmente transfiro para alguém. Com o advento, a criação da tecnologia blockchain, foi possível a criação, vocês vão entender depois a mecânica como isso foi criado, mas foi gerado a possibilidade de transferência digital de valor sem que isso gerasse a duplicação dos ativos a cada transação. Então, é um mecanismo absolutamente seguro que possibilita a troca de valor pelo ambiente digital sem alteração ali das suas características, sem a duplicação, sem a criação de inflação. E aí que está o grande valor, aí, a grande beleza inicial dessa tecnologia. E aí, para a gente entender como tudo isso foi surgindo, qual era o interesse das pessoas por isso, então vamos voltar lá em 2008. Vocês viram que os estudos lá da década de 80 tratavam da questão da criptografia, tratavam da questão da discussão de criação de uma moeda digital, de uma forma de troca de valor no ambiente digital. Mas eles ainda tinham o problema do gasto duplo, que foi resolvido com a tecnologia blockchain. Mas em 2008, quando da publicação do paper do Bitcoin, a gente vivia, não sei se a maior ou uma das maiores crises econômicas do mundo. A crise do subprime nos Estados Unidos, da bolha, né, que tem vários filmes a respeito bastante interessantes, e foi a pior crise do século XXI. Né? Então, as bolsas de valores perderam mais de 4 trilhões de dólares. E os governos passaram a injetar recursos para tentar salvar bancos e grandes empresas. Então, nessa época, em 2008, a gente viu grandes países como Estados Unidos, Inglaterra, realizando planos econômicos para injetar capital em bancos e injetar capital em algumas empresas para que essas empresas não quebrassem. Tem inclusive, surgiu aquela expressão too big to fail, né? Então, haviam empresas que eram tão grandes que elas não podiam quebrar, porque o impacto disso, o desemprego que geraria, os estados acharam que era mais interessante aportar recursos para salvar essas empresas do que simplesmente deixá-las quebrar, ainda que fosse decorrente da sua má gestão, má administração dos negócios. E nesse cenário, cresce o movimento dos cypherpunks, que seriam os CryptoPunks. Então, seriam pessoas, um grupo de pessoas interessadas em discutir a criação de uma moeda na qual o Estado não tivesse controle. Então, que o Estado não pudesse simplesmente decidir emitir mais dinheiro para salvar empresas e gerar inflação para toda a população. Então, era um grupo ali de entusiastas de tecnologia que passaram a estudar esses novos contornos de tecnologia diante do cenário econômico para tentar se criar uma alternativa ao sistema financeiro tradicional. E aí, nesse ambiente, no Dia das Bruxas, ali em 31 de outubro de 2008, surgiu o Bitcoin. Então,
o Bitcoin é o primeiro caso que a gente tem de uma moeda, não é moeda, né, mas a gente às vezes costuma tratar como isso, mas uma moeda digital, um ativo digital que possibilitava a transação entre pessoas de uma forma simples e direta, sem a necessidade de uma entidade, como um banco ou um PayPal da vida, para fazer a baixa do crédito de um e creditar na conta do outro. Ele trouxe para o ambiente digital as mesmas propriedades que a gente tinha com o dinheiro físico, digamos assim. Então, o que eu quero dizer com isso? Pela mecânica e pela lógica do Bitcoin, você passa a ser o seu próprio banco, você passa a ser o titular efetivo do seu dinheiro, dos seus recursos ali, dos seus Bitcoins. Porque se a gente pensar o conceito, são questões que a gente acaba esquecendo até no nosso dia a dia, você tem o dinheiro na sua conta bancária e você resolve, por algum motivo, transferir um saldo alto para uma determinada pessoa. O banco não vai deixar que você faça aquilo. Ah, tem regra de segurança, tem limite disso, limite daquilo. Poxa, mas o dinheiro é meu, eu quero usar esse dinheiro, eu quero sacar 100% do dinheiro que eu tenho em investimento em papel. O banco, muitas vezes, pode criar alguns obstáculos para que isso aconteça. Então, apesar do dinheiro ser seu, você não tem a liberdade de utilizar ele da forma como você bem entende. O que, às vezes, a gente acaba achando normal e esquece um pouco desses princípios. Com o Pix, mudou um pouco a questão de horário, né? Mas antes do Pix, a gente só conseguia realizar as transações dentro dos horários ali estabelecidos pela instituição financeira. E esses horários, eles eram bastante limitados. Com o Bitcoin, então, desde 2008, ele é um sistema que ele roda numa forma 24/7, né? Então, você consegue transacionar Bitcoins a qualquer momento, a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, o valor que for. A gente tem registros de transações realizadas de mais de $1 bilhão por meio de Bitcoins. Imagina o inferno que seria tentar transacionar isso por meio de uma instituição financeira, a quantidade de autorizações que seriam necessárias, a apresentação de documentos para justificar e dar respaldo àquela transação que você pretende realizar, ainda que o dinheiro seja seu de forma absolutamente ilícita e você simplesmente queira transferir para uma outra pessoa. Então, no caso do Bitcoin, você tem de fato a liberdade. Por isso que essa tecnologia blockchain, os ativos digitais e o Bitcoin, ele é tão defendido pela turma mais liberal, porque de fato você tem a liberdade, você tem o poder ali nas suas mãos, você volta a ser o titular dos seus ativos e não depende de ninguém, simplesmente de você mesmo. E nesse contexto, quando eu falo que o Bitcoin surgiu em 2008, o que isso significa, né? É que em 2008 foi publicado o White Paper do Bitcoin. Ele tem esse nome, inclusive é um termo, seria quase que um prospecto do Bitcoin, então um documento no qual o seu criador explica em 9 páginas o conceito de como funcionaria esse sistema de transferência de recursos digital sem a necessidade de um intermediário. Então, o nome desse documento chama Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que seria Bitcoin, um sistema eletrônico de transferência, P2P, de valores. Então, P2P é de ponto a ponto, sem uma necessidade de uma entidade intermediadora. E o curioso é que ele conseguiu sintetizar em só 9 páginas algo extremamente complexo que até hoje todo mundo tem tanta dificuldade até de entender e de explicar o seu funcionamento, e ele conseguiu em 9 páginas sintetizar tudo isso. Então, nas palavras do seu criador, o Bitcoin, ali, esse sistema, era um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, né? Então, possibilitando a troca de valor sem o intermediário. Ele resolveu a questão do gasto duplo pela mecânica que depois veio a ser conhecida como blockchain. Então, curioso, esse nome blockchain, o criador dessa tecnologia, ele não deu esse nome. Esse nome ele foi cunhado depois pelo mercado, salvo engano, lá em meados de 2014,
por conta da estrutura que a gente vai ver mais para frente de como funciona esse sistema, de como essa tecnologia se apresenta e como ela funciona por meio de blocos interligados de forma cronológica. Então, por isso que ele foi conhecido como blockchain. Então, uma corrente, uma linha ali de blocos que são interligados uns aos outros, criando ali todo esse sistema. Então, o Bitcoin teve o seu paper publicado em outubro de 2008 e ele entrou em operação em janeiro de 2009. E de lá para cá, o Bitcoin funciona no sistema 24/7 e não se tem notícias da rede ter sido hackeada, de ter tido qualquer problema de segurança ou parado de funcionar. Então, um sistema extremamente resiliente e mostra todo o seu poder do ponto de vista de segurança da informação e, por isso, dentre outras características que a gente vai ver, ele tem sido utilizado para diversos setores, inclusive possibilitando hoje a utilização para os ativos digitais não fungíveis, os NFTs, e permitindo a troca de valores hoje de forma absolutamente segura. Então, quando a gente fala do Bitcoin, ele trouxe, o que eu gosto de colocar, ele trouxe liberdade para as operações físicas do mundo digital, né? Como a gente falou. Ele é um sistema transparente e aberto. O que significa isso? Todas as transações realizadas na blockchain do Bitcoin, eles podem ser verificados por qualquer pessoa. Então, qualquer um de nós, a qualquer momento do dia, pode acessar, por exemplo, blockchain.com e verificar todas as transações realizadas desde o início da operação em janeiro de 2009. É claro que as transações, a gente consegue verificar todas as transferências, mas a titularidade, então o nome da pessoa, ele é protegido por regras de criptografia. Então eu consigo ver que saiu de uma carteira X para a carteira Y, mas eu não sei quem são as pessoas titulares daquelas carteiras. Mas você consegue fazer o rastreamento aí de todas as transações. Além disso, ele é um sistema aberto no qual todos podem verificar os códigos, então toda a programação do sistema e sugerir melhorias. Então ele é um sistema open source, né? Todo mundo pode contribuir para a melhoria desse sistema. E essas transações na plataforma, usando a tecnologia blockchain, elas podem ser realizadas a qualquer momento, independente do valor, e os custos de transação, eles são muito baixos se a gente comparar com o sistema financeiro tradicional. Então, essa é a grande beleza da coisa, porque a gente traz um sistema muito forte, muito sólido do ponto de vista de segurança da informação, muito prático em relação à utilização e que funciona a qualquer momento sem limite de transação. Desde que você tenha saldo, você consegue dispor da totalidade dos seus ativos em uma única transação a qualquer momento. Claro que com isso surge a necessidade de educar o público de como utilizar. Vocês já devem ter visto inúmeras notícias por aí de pessoas ou empresas que perderam todos os seus bitcoins ou os outros criptoativos, e com o NFT não tem sido diferente, porque fizeram transferências para carteiras das quais eles não conheciam quem era o titular, ou perderam a senha de acesso ali à sua carteira. Então, é uma nova classe de ativos, e para isso a gente precisa ter uma nova cabeça, precisa estar preparado para isso. Outro ponto interessante é que, quando a gente olha a natureza do Bitcoin, ele hoje se fala muito do valor dele bastante alto, mas ele é fracionado até a 8ª casa decimal. Então, eu consigo fazer microtransação utilizando o Bitcoin. Menos de 1 centavo eu conseguiria transacionar de forma digital, coisa impensável se a gente pensar utilizando o sistema financeiro tradicional. O caso do Bitcoin, ele é escasso, então ele é um ativo que, quando da sua publicação do paper lá em 2008, já veio a explicação que ele seria limitado a 21 milhões de unidades. Então, a cada 10 minutos, novas unidades de Bitcoin são mineradas. E esse número de Bitcoins que são minerados a cada 10 minutos, ele é reduzido pela metade a cada X números de transações que são realizadas. Então, o sistema ele vai se adequando ao longo do tempo, e ele é programado para
emitir só 21 milhões de unidades. Então, hoje existem aproximadamente 19 milhões de bitcoins já emitidos no mercado. Mas os 2 milhões restantes, o cálculo, salvo engano, ele terminaria, o sistema vai terminar de emitir esses bitcoins lá em 2140, se eu não estou enganado, porque ele vai reduzindo tanto o número de bitcoins que vai ser emitido para manter escasso e manter a rede funcionando, que hoje, por exemplo, são, salvo engano, 6 bitcoins a cada 10 minutos. Na próxima rodada, ele vai reduzir para 3, vai sempre reduzindo pela metade, até que vai ser frações de bitcoin no futuro, então isso vai se arrastar por bastante tempo. E aí, quando a gente, um fato que todo mundo gosta de discutir quando a gente fala do Bitcoin é, poxa, mas quem criou esse bicho aí chamado Bitcoin, essa tecnologia chamada blockchain? A verdade é que a gente não sabe. Ninguém tem a menor ideia de quem é ou quem foi essa figura chamada Satoshi Nakamoto, né? Então, lembra que eu mostrei para vocês que em 2008 tinha o grupo dos CryptoPunks, ali, os Cypherpunks, que ficavam discutindo a criação de novos modelos de moedas digitais, moedas em alternativa às moedas fiduciárias emitidas pelos bancos estatais. Então, o que aconteceu? Quando da publicação, tinha um grupo de CryptoPunks, quase para facilitar, vamos dizer que era um grupo, um bate-papo da UOL ali, acho que o pessoal vai lembrar bem, e o pessoal ficava discutindo essas questões de como se criar um ativo digital que possibilitasse a troca de forma direta, enfim, com as propriedades aí que eles queriam que o governo não conseguisse ter um controle sobre aquele ativo. E aí tinha uma pessoa com o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que ele era bastante ativo nessas redes. E ele foi esse pseudônimo, essa pessoa, Satoshi Nakamoto, que em 2008 publicou o white paper do Bitcoin. E ele permaneceu ativo, então, participando desses grupos de discussão, falando como o sistema funcionaria, tirando dúvida das pessoas, ajudando a estruturação da rede, até que em 2011 ele sumiu do mapa. Ele simplesmente começou a reduzir as interações dele com o grupo de pessoas ali que estavam acompanhando o surgimento do Bitcoin ali nos seus primeiros anos, e até que ele parou de interagir. E tem um comentário famoso nesse grupo, a última aparição dele, uma dessas pessoas pergunta o que ele estava fazendo, onde ele estava, e ele falou, poxa, não vou mais me dedicar ao Bitcoin, eu entendo que eu cumpri minha função, o Bitcoin está funcionando de forma bastante positiva, então eu vou me dedicar a outros projetos. E saiu, sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar. Não foram poucas as tentativas de tentar identificar a pessoa por trás da criação do Bitcoin, mas até hoje ninguém conseguiu. Então, imaginem pelo valor que a gente tem desse mercado, de mais de $1 trilhão. Então, imagina que não foram poucas as pessoas que tentaram identificar. E o curioso é que, se a gente pensar, que eu comentei, que é um sistema transparente e aberto, que a gente consegue verificar todas as transações que foram realizadas desde o início da operação do Bitcoin, a gente tem aquelas carteiras iniciais, então os endereços que receberam os primeiros Bitcoins. A gente pode presumir que esses endereços foram aqueles talvez do Satoshi Nakamoto. E alguns desses endereços, desde 2011, não são movimentados. Então, tem um saldo bastante grande de Bitcoin ali que não são movimentados. Cálculos que foram feitos em 2021, quando o Bitcoin atingiu sua máxima histórica, o patrimônio que atribuíam ao Satoshi Nakamoto por conta dessas carteiras iniciais que continuam sem movimentação, girava em torno de $56 bilhões. Então, é muito curioso imaginar que alguém teria uma fortuna dessa sem movimentá-la. E aí a dúvida, será que essa pessoa existe? Será que a pessoa faleceu? Ou será que perdeu a senha? Então, isso acho que não, mas o que será que aconteceu? E é curioso porque, se por um lado tem essa curiosidade de todo mundo de querer saber quem é a pessoa por trás, porque na nossa natureza tentar entender quem criou algo, porque para tentar ali até, muita gente fala, poxa, como é que eu vou confiar em algo que eu não sei quem foi o criador? Mas é aí que está a beleza da coisa.
Nesse caso, a tecnologia é tão perfeita que a gente confia na tecnologia, no protocolo, e não na pessoa que o criou. E isso é interessante porque ajuda, na minha opinião, a manter um equilíbrio no sistema, porque imagina se a gente tivesse a figura do criador do Bitcoin dando palpite sobre para onde vai, se vai subir ou vai descer. Eu acho que é algo que certamente traria um impacto bastante relevante aí no mercado. Então, entendo que esse anonimato ele ajuda a manter um equilíbrio ao sistema. E aí, feito esse apanhado rápido do que é o Bitcoin, vamos entrar na propriedade, como isso funciona, o que é a tecnologia blockchain e como ela possibilitou o Bitcoin existir e tantos outros ativos e hoje os NFTs que a gente vai falar. Então, a blockchain, eu gosto de dizer que é a tecnologia da confiança, né? E por que isso? Ela é um protocolo, um sistema ali que ele foi criado, que ele é de uma arquitetura tão perfeita, a forma como ela foi estruturada, que, de novo, ela até hoje funciona, no caso do Bitcoin, há mais de 10 anos, há bastante tempo, sem que nunca tivesse tido nenhum problema de hackeamento, nenhuma trava, nenhuma falha na operação. E tudo isso pela forma como ela é estruturada. Então, como isso funciona? Então, as transações realizadas em blockchain, elas são agrupadas. Deixa eu tentar explicar isso. Então, as transações são lançadas à rede. Então, eu quero fazer uma transação de Bitcoin, eu quero transferir o Bitcoin para alguém. Então, eu faço esse envio do Bitcoin na rede. Aquela transação ela é registrada e ela é agrupada com várias outras transações. Então, aquelas transações, quando atingirem um determinado limite, elas são agrupadas em um bloco. E esse bloco ele é selado por meio de regras criptográficas e ele acaba aglutinando essas transações e travando e registrando ali o momento no qual aquelas transações foram executadas. Então, eu tenho um conjunto de transações travadas ali num bloco, registrado o momento exato em que aquilo ocorreu. As novas transações, elas vão ser lançadas em um novo bloco que vai ser ligado com o bloco anterior, sempre seguindo a ordem cronológica. Então, o que isso é interessante? Em regra, as informações lançadas no blockchain, que é um grande livro aí de registros, elas não são possíveis de serem apagadas. Eu consigo escrever novas informações, mas nunca apagar uma informação do passado. E com isso, eu tenho o registro exato de toda a cadeia daquele determinado ativo. Então, se a gente pensa, por exemplo, num NFT registrado utilizando a tecnologia blockchain, como é que eu sei a titularidade daquele NFT? Porque eu tenho o registro dele desde o momento que ele surgiu até onde ele está hoje, porque eu não consigo desfazer uma transação, eu não consigo apagar. Se eu fiz uma transação, vai estar registrado ali. E o sistema, ele só vai validar uma transação se ele verificar que quem mandou aquela ordem era o efetivo titular dele no último fechamento. Então, isso que torna extremamente seguro a operação, as operações por meio da tecnologia blockchain. As informações nunca se apagam, elas são sobrepostas. E tudo isso a gente vai vendo sendo agrupado numa sequência, por isso o nome blockchain. Então, uma cadeia de blocos interligados de acordo com a ordem cronológica. E essa tecnologia blockchain, ela é uma tecnologia que ela está em constante desenvolvimento. Quando criado, era simplesmente o sistema responsável por rodar o Bitcoin. E hoje a gente fala da sua aplicação para registro para emissão de ativos, por exemplo, de cunho de proteção ambiental, para registro de medicamentos, para verificação de origem de produtos. Então, é algo que ela está em constante desenvolvimento e por isso que muitos dizem que é uma tecnologia que seria essa General Purpose Technology, que não tem um termo muito adequado em português, mas ela é o termo que eles utilizam para comparar com tecnologias como a internet ou como a energia elétrica, que ela surge para uma finalidade, mas ela combinada com outras coisas, ela potencializa essas outras tecnologias e permite
utilizações e empregos que a gente jamais imaginava. Por exemplo, a internet surgiu na década de 60 como uma forma de troca de mensagens entre laboratórios de uma universidade nos Estados Unidos. E hoje, olha tudo que a gente faz por meio da internet. Então, ela surgiu por uma finalidade e ela acabou mostrando o potencial de, enfim, quase que infinito aí de sua utilização. E a mesma coisa a gente vê com a tecnologia blockchain. Então, ela, combinada com inteligência artificial, com internet das coisas, com tantas outras possibilidades, ela acaba trazendo benefícios e formas de utilização que a gente jamais imaginava. Então, ela é uma tecnologia ainda em desenvolvimento e a gente desconhece o seu efetivo potencial. Por isso que muitos especialistas, grandes autores sobre o tema, eles dizem que se a gente olhar a tecnologia blockchain hoje e compará-la com a internet, a gente estaria quase que em 1995 comparado com a internet, quando a gente teve o início do seu uso comercial. Então, para muitos especialistas, o momento que a gente vive hoje é o de início da utilização comercial do blockchain. Então, a gente ainda estaria engatinhando em termos de utilização dessa tecnologia. E aí, mostrando como é o funcionamento dessa tecnologia, por que além dela ter a questão dos blocos, o que faz dela tão interessante, tão única. Então, quando a gente pensa numa rede, então, uma forma de conexão, de ligação entre diferentes servidores ali, sistemas, a gente tem basicamente 3 diferentes tipos ali, modelos de rede. Tá? Então, a gente tem o modelo de rede centralizada, que é essa primeira figura da esquerda, no qual a gente vê que todos os participantes eles estão ligados a um ponto central ali. Então, você tem uma entidade central responsável por toda a operação e controle do sistema. Esse era o modelo mais comum utilizado nos serviços online, mas pelo próprio desenho, como a gente pode ver, se esse ponto central é atacado, se ele sofre algum problema e sai do ar, toda a rede cai. Então, esse era o modelo inicial que a gente tinha de utilização de rede. Aí a gente passa para rede descentralizada. Na rede descentralizada, os dados eles estão espalhados em diversos centros de controle, mas todos eles ainda estão interligados a uma entidade central. Então, você ainda tem um ponto central do qual deriva essas ramificações. Ele melhorou muito essa forma de rede, ela melhorou muito a segurança e trouxe uma forma mais estável de utilização da rede, uma vez que eu precisaria atacar mais de um ponto ali para derrubar a rede como um todo. Até que veio a rede distribuída, que é justamente a forma como a rede blockchain, como a rede blockchain do Bitcoin, e hoje quase padrão de todas as blockchains que a gente vê por aí, elas acabam sendo redes distribuídas, ou seja, não existe uma entidade central, não existe um ponto focal responsável ali pela operação e controle de todo o sistema. Cada ponto, cada um desses pontos tem uma cópia integral de toda a rede. Então, se eu atacar um ponto, eu não derrubo a rede. Então, isso é muito interessante porque ela continua, se tiver um único computador ali, um único equipamento ligado à rede, a rede vai continuar existindo, porque ele tem a cópia integral. E essa foi a grande inovação trazida pela tecnologia blockchain. Então, quando a gente olha a mecânica da blockchain, lembra que eu falei que é um sistema aberto, né? Então, qualquer pessoa pode participar. Então, tendo o equipamento adequado, qualquer um pode baixar o software aí da blockchain do Bitcoin e começar a rodar no seu computador. Primeira coisa que vai acontecer, você vai baixar toda a blockchain do Bitcoin. Então, você vai baixar todas as transações que foram realizadas desde o início de operação lá em 2009. E com isso você entra na rede do Bitcoin. Então, qual que é a grande segurança disso? Hoje se discute, por exemplo, vocês devem ter visto muitas notícias falando querem banir o Bitcoin de determinado local, por conta do conflito lá da Ucrânia, ou, como já teve no passado, a China querendo banir os criptoativos, banir os ativos digitais do seu país. O que vai acontecer? Então, digamos que um governo de um determinado país vem e fale,
está proibido mineração ou operação com ativos digitais aqui no nosso país. Simplesmente, os pontos, então os servidores que funcionam nesses países vão ser desligados, mas isso não vai derrubar a rede vai continuar operando de forma como se, guardadas as devidas proporções, mas como se nada tivesse acontecido, e por isso que o Bitcoin, já decretaram a morte do Bitcoin mais de uma centena de vezes nos últimos 5 anos, e ele continua passando aí por proibições de países, por banimentos, o que for, e ele continua sempre em operação, e muito por conta desse modelo de rede distribuída. Então, se a gente pensar por que talvez a blockchain do Bitcoin nunca foi derrubada, porque a força computacional, o número de computadores ligado à rede é tão grande que talvez ninguém tenha conseguido unir ali um potencial tecnológico capaz de derrubar todos os servidores, todos os computadores simultaneamente. E aí, olhando propriamente dito como funciona a questão dos blocos, né? Então, lembra, a tecnologia blockchain são os blocos interligados. Aqui eu trouxe um desenho para mostrar para vocês quais são as informações que constam nos blocos do blockchain do Bitcoin. Tá? Então, como a gente vê, essas transações aqui nesses blocos, elas são assinadas digitalmente pelas partes, por meio de criptografia. Então, eu tenho ali o registro de quem enviou aquela ordem. Esses blocos eles são transmitidos pela rede blockchain. E os mineradores, que são justamente aquelas pessoas, os equipamentos que estão ali na rede rodando, como a gente viu na imagem anterior, os pontinhos da rede que estão rodando o software da blockchain do Bitcoin, eles vão tentar resolver um cálculo matemático, no caso do Bitcoin, que ele é estabelecido ali, e esse cálculo matemático, uma vez solucionado, ele vai permitir com que aquele minerador, ele sele, que ele trave aquele bloco com aquelas transações. Então, ele vai pegar e vai criar um bloco desse, com todas as transações ali registradas, marcar o momento exato no qual aquele bloco foi minerado e plugar isso na rede. Então, esse bloco ele entra na sequência daquela corrente de blocos que foram criadas no passado. No caso do Bitcoin, essa questão da mineração, então a criação de blocos, ele é programado para acontecer sempre a cada 10 minutos. Então, o cálculo matemático que existe, ele vai se adequando, o seu nível de dificuldade, ele vai ficando mais difícil ou mais fácil a depender do poder computacional que está na rede. Então, digamos que venha um país como a China e proíba, ou a Rússia, e proíba ali os mineradores dos seus países, que tem um número bastante grande de mineradores nesse país. Então, isso vai resultar o quê? Na redução do número de computadores trabalhando em favor da rede, aqueles computadores que têm o software do Bitcoin. Então, o sistema ele vai reduzir a dificuldade do cálculo matemático para a criação desses blocos, justamente para permitir que se mantenha esse tempo de 10 minutos para a solução e para a mineração de cada um desses blocos. E aí, a gente fala muito aqui dessa questão do nome, blockchain, desse termo, só que importante dizer que não existe uma única blockchain. Tá? Então, muitas vezes eu estou me referindo aqui, mas eu estou usando como padrão para vocês entenderem a blockchain do Bitcoin, tá? Que ela é totalmente aberta, transparente, como eu mencionei. Mas, vendo o potencial dessa tecnologia, muitas empresas, muitos desenvolvedores começaram a utilizar esse mesmo conceito para criar outras blockchains, outros tipos de rede distribuídas, com a mesma mecânica ou com mecânicas semelhantes de validação das transações, mas com algumas regras de governança diferentes. Então, isso é interessante, a gente tem aqui nesse quadro alguns tipos diferentes de blockchains, então, como a governança, de acordo com a governança da rede, e a gente vê aqui no primeiro quadrinho, por exemplo, o caso do Bitcoin e do Ethereum, que são os dois principais que a gente tem no mercado, vejam que eles são totalmente abertos. Aí, se a gente vai descendo para os demais sistemas, para as demais blockchains ali,
a gente vê que elas têm algumas restrições do ponto de vista de governança, desde acesso a informações ou possibilidade de lançamento de informações na rede, justamente porque, a depender do sistema, não é interessante que todo mundo participe ou que todo mundo veja aquela informação. Então, se você pensar em um banco, uma instituição financeira que queira utilizar a tecnologia blockchain para registrar alguma transação, para fazer remessa internacional de recursos, por exemplo, não é interessante que ela possibilite que isso seja tudo aberto e transparente para qualquer pessoa verificar essa transação, até por questões regulatórias, ela eventualmente nem poderia deixar essas informações públicas. Então, é importante que se tenha esses diferentes formas de governança e diferentes formas de blockchain. Então, sempre importante a gente ressaltar que não existe uma única rede de blockchain, existem diversas redes. É claro que quando a gente olha aqui, a gente menciona o termo, a gente está pegando sempre o padrão da rede da blockchain do Bitcoin, tá? Então, mas o que faz isso tão importante, né? Quais são as principais características dessa tecnologia blockchain, dessa rede? Por que que a gente usa tanto isso hoje e por que que a tendência é a gente usar cada vez mais? Ainda mais quando se pensa agora na descentralização da internet, Web3, metaverso, enfim, é algo que é um caminho para o qual a gente está indo, e esses 3 pontos aqui são, na minha visão, um dos principais para trazer esse interesse tão grande de empresas e de pessoas pela tecnologia. Então, primeiro, a questão da segurança. Então, como a gente viu, todos os dados lançados numa rede blockchain, né, eles ficam distribuídos por toda a rede. Então, todos os pontos possuem uma cópia exata da rede. Com isso, fica muito mais difícil que aquela rede sofra algum problema, um comprometimento ali do ponto de vista operacional. A imutabilidade, então, como as regras de consenso impedem que uma pessoa altere de forma sozinha as informações inseridas na rede. Então, lembrem que as informações são aglutinadas em blocos e os blocos ligados uns aos outros. Então, eu não consigo, em tese, eu não consigo reescrever uma transação já lançada. Eu consigo escrever dali para frente, então eu não consigo alterar algo do passado. Isso traz uma segurança muito grande, porque a gente não consegue desfazer uma operação ou esconder operações realizadas no passado. Está tudo ali para a gente verificar. E a questão da transparência. Então, as informações inseridas na rede, elas são disponíveis para consulta de qualquer pessoa. E quando a gente olha esse tipo de transparência, ela é fundamental, principalmente para investigações criminais, né? Então, se discute muito hoje, fala, poxa, o Bitcoin ele é utilizado por pessoas mal intencionadas para a prática de ilícitos. Isso acontece com qualquer ativo, mas o Bitcoin ele tem uma característica muito própria, que ele tem como é que eu posso dizer? É um anonimato relativo, porque eu consigo verificar todas as transações, então eu consigo rastrear a operação. Então, aquelas operações muito comum do ponto de vista investigativo de follow the money, você acompanhar o dinheiro para onde ele está indo, no caso do Bitcoin, você consegue acompanhar isso em tempo real. E hoje existem empresas especializadas no cruzamento de informações que ajudam a identificar quem são as pessoas por trás daquelas carteiras, aqueles numerozinhos que fizeram as transações. Então, hoje você tem a Chain Analysis e a Elliptic, que são empresas que trabalham em conjunto com autoridades policiais de diversos países, inclusive a Polícia Federal aqui no país, ajudando na identificação das pessoas. Então, por isso que o Bitcoin não me parece ser o mecanismo mais apropriado para esse tipo de prática. Então, é interessante para a gente desmistificar isso que muita gente acha que o Bitcoin é terra de ninguém e que utilizando o Bitcoin eu estou num completo anonimato. Isso não é uma verdade. E aí, aqui só um ponto para destacar, quando vocês forem se aprofundar no tema, vocês vão ver que tem muito se fala sobre DLT e blockchain. DLT é a tecnologia em si, que é o Distributed Ledger Technology, que seria
seria a rede distribuída, tá? E o blockchain é um tipo de DLT. Então, o blockchain ele é um tipo de DLT porque ele tem aquela sua característica do agrupamento em blocos, mas hoje o mercado convenciona a chamar os DLTs de blockchain, porque assim fica muito mais fácil para as pessoas entenderem. Então, rede distribuída, a gente está falando de DLT. Blockchain seria um tipo específico, mas hoje, quando vocês lerem e ouvirem sobre blockchain, saibam que a gente está falando sobre o todo, tá? E não só sobre aquele modelo específico de funcionamento. Aí, só um conceito aqui importante para a gente entender, conceito de mineração, né? Como são gerados, aqui a gente está trazendo o exemplo do Bitcoin, mas isso existem vários outros ativos que funcionam com a mesma mecânica, tá? Então, os Bitcoins, eles são gerados a partir da validação das transações. Lembra que a gente falou que tem ali os computadores ligados na rede, tentando fazer aquele cálculo matemático para selar os blocos. Esses computadores são chamados de mineradores, tá? Então, eles são chamados de mineradores porque a cada bloco que eles selam, eles criam novos bitcoins. Então, eles são remunerados com Bitcoin em pagamento pelo custo que eles tiveram de operação. Então, é muito inteligente o sistema do Bitcoin, porque o seu criador previu que, se não tivesse um mecanismo de incentivo, por que alguém manteria um equipamento em funcionamento gastando energia elétrica para aquilo funcionar sem uma remuneração? Então, ele teve a ideia de criar esse sistema de mineração no qual você remunera os computadores que estão ali trabalhando em favor da rede. E, como eu falei, esse hardware, esse software, aliás, o cálculo matemático, ele é ajustado conforme a quantidade de hardwares plugados na rede para manter aquele tempo de 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, novos bitcoins são gerados no sistema em pagamento a esses mineradores. Muito se discute hoje sobre o custo energético, né, que o sistema, a blockchain do Bitcoin causa. Por quê? Justamente pela sofisticação que ele tem da enorme quantidade de equipamentos rodando a rede, ele acaba tendo um custo energético muito alto, muito para refrigeração desses equipamentos. E esse de fato, um gargalo que se tem, mas indicam estudos que, comparado com outras indústrias, esse gasto energético ele não seria tão grande, tendo em vista a quantidade de transações que são realizadas. Então, discute-se muito qual seria também o gasto energético do sistema bancário tradicional. Será que não pegaram o Bitcoin aí de vilão para essa questão ambiental? É algo muito difícil da gente cravar, mas, de fato, é um ponto que se discute aí e tem a sua razão, dada o custo energético que se tem pela complexidade cada vez maior dos equipamentos necessários para rodar esse sistema. No passado, era possível minerar o Bitcoin com um laptop simples, mas hoje, com o tamanho, o poder dessa rede, existem equipamentos específicos, hardwares específicos para rodar a blockchain do Bitcoin, e eles exigem ali um poder energético ali, computacional bastante elevado. Aqui, só para vocês terem uma ideia, é uma imagem disso. Aqui é uma imagem de uma fazenda de mineração. Então, hoje, aquela ideia de a gente ter o computador em casa minerando Bitcoin, ela não é tão realidade assim. Hoje, a gente tem verdadeiras fazendas, grandes galpões, nos quais tem milhares de hardwares aí rodando a blockchain do Bitcoin, tendo em vista o alto valor que o Bitcoin alcançou. Aqui também, só para explicar um pouco do conceito dos smart contracts, que ele casa com a tecnologia blockchain e ele que vai possibilitar tudo o que a gente tem visto hoje dos ativos digitais. A gente chama de smart contracts, mas eu gosto de brincar que eles não são nem contratos e muito menos inteligentes, né? Porque são protocolos de computador já programados que eles executam funções pré-determinadas pelo seu criador. Então, uma vez atingidas determinadas condições, ele executa aquela tarefa. Então, um exemplo, eu não gosto muito, mas ele ajuda a entender esse conceito,
é a questão lá da máquina de refrigerantes, né? Então, se a gente pensar a máquina de refrigerante, ela já tem um smart contract ali programado, porque à medida que eu coloco o valor correto para a compra daquele determinado produto, eu aperto o botão, a máquina vai me devolver o produto. Então, ela está fazendo a transação comigo de forma automatizada. Então, a gente tirou a figura do intermediário, a figura do vendedor ali. Eu substituí por uma programação de computador. E quando a gente pensa nessa tecnologia, então, na possibilidade de se criar um sistema que executa funções de forma automática e conectar isso para uma rede distribuída, o potencial disso é absurdo. É o que a gente tem visto hoje acontecer em todos esses mercados de ativos digitais. Então, hoje é uma enormidade de coisas que têm surgido muito pela combinação. Lembra que a gente falou do caráter da tecnologia blockchain, que ela potencializa o uso de outras tecnologias. É o que a gente vê aqui. Então, o emprego da tecnologia blockchain combinada com os smart contracts acaba possibilitando a autoexecução de funções que antes eram praticamente inviáveis. Então, por exemplo, tem alguns projetos muito interessantes da IBM que ela vem automatizando diversos processos, por exemplo, na área de cadeia de suprimentos, de supply chain. Então, ela, por meio da rede distribuída, ela vai conectando, por exemplo, o navio com o porto, com a autoridade aduaneira. Isso que eu estou falando para vocês já existe, tá? Já está funcionando, salvo engano, ali no porto de Roterdã, a Maersk com IBM. Então, ela já vai comunicando. Então, o navio está chegando, ele já faz a comunicação na rede para o porto já comunica para a autoridade e o desembaraço aduaneiro acaba acontecendo num tempo, eu não lembro o número, mas era algo em torno de 90% mais rápido do que o modelo tradicional. Tudo isso pelo emprego da tecnologia blockchain e do smart contract, automatizando processos que antes não eram possíveis. E aí, a gente olha, pegando todo esse conceito, pegando todas essas características, a gente entra na questão dos tokens, então, do mundo tokenizado, né? Então, atualmente, são mais de 9.500 criptoativos listados, tá? Então, existem muitos outros que não estão listados em plataformas, em exchanges, por aí. Quando a gente fala, eu falo sempre criptoativos ou ativos digitais, porque criptomoedas era o nome que a gente dizia lá atrás, porque quando só tinha o Bitcoin, que era a ideia de ser uma moeda em alternativa, moeda estatal. Hoje, a gente vê ativos com naturezas muito distintas, como ativos representativos de obras de arte, por exemplo. Então, não faz muito sentido a gente chamar de criptomoeda. O volume total desse mercado, ele é superior a 1,7 trilhão de dólares. Então, a gente não está falando de algo do futuro, a gente está falando de algo do presente. Olha o tamanho desse mercado. O Bitcoin ele ainda representa aproximadamente 50% do total do valor desse mercado. Ele ainda é a grande figura, aí, a grande joia da coroa desse mercado. A cotação atual do Bitcoin está em torno de 38 mil dólares e ela teve o seu auge em novembro de 2021, quando atingiu ali quase 70 mil dólares, ali 68 mil dólares e 900. Então, é um mercado que ele está em pleno desenvolvimento. Então, se no início a gente falava só de Bitcoin e hoje a gente fala de mais de 9.000 ativos diferentes, e tudo isso a gente vê que partiu ali daquele primeiro experimento em 2008. Então, os conceitos, a tecnologia, são todas evoluções ali do que o Bitcoin trouxe para o mundo. Então, essa é a grande beleza da coisa. Aqui eu trouxe a lista só para exemplificar aqui dos 10 principais ativos. Esse é um print que eu tirei ontem, só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então, a gente tem o Bitcoin ali, o Ethereum, vocês já devem ter ouvido falar, hoje é a principal rede para a utilização de smart contracts. Então, muitos NFTs, eles são criados utilizando ali a rede do Ethereum. Tether é uma stablecoin do dólar, ou seja, ele tem sempre o valor
de $1, porque cada Tether, cada token desse Tether representa $1. Então, é a forma de você ter o dólar nesse ambiente aí virtual e possibilitando transações sem a questão territorial, porque lembra que a gente tem a rede distribuída da blockchain. Então, eu consigo transmitir para qualquer pessoa do mundo de forma instantânea, coisa que com o dólar normal eu não conseguiria. Então, com a representação digital do dólar, eu posso fazer isso. E vejam, curioso, tem $2 aí, né? Tem o Tether e tem o USD Coin, ali, o USDC, que está ali não sei porque ele não está com o valor de $1 nesse, com 0,999, alguma coisa ali aconteceu. Enfim, esses são os principais ativos. E aí a gente chega nos NFTs, né? Todo esse panorama, esse overview inicial, era para a gente entender a tecnologia e entender toda a criação até a gente chegar no que a gente fala de NFT. Então, NFT, como vocês já devem ter ouvido muito, são os ativos não fungíveis. Legal, mas o que é um ativo não fungível, né? Isso é curioso, né? Porque é difícil você explicar o que é um ativo não fungível. Ele é um ativo único. E quando a gente fala num NFT, a gente está falando de um ativo digital único. Então, ele é um ativo que ele não pode ser substituído por nenhum outro. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu tiver uma nota de R$20, tá? Eu consigo trocar essa nota de R$20 por qualquer outra nota de R$20 igual. Então, ele acaba sendo um ativo fungível. Eu consigo trocar por outra nota que vai me dar o mesmo valor, ali, o mesmo poder, idêntico. Ou ainda eu posso trocar uma nota de 20 por 2 de 10, ou por 4 de 5, por exemplo. Então, ele é um ativo fungível, ele pode ser substituído por qualquer outro e eu não tenho nenhuma perda em relação àquilo. Agora, se a gente pensar em um ativo como um ingresso de um show, uma determinada obra de arte, eu não consigo substituir por nenhum outro. Só existe um ingresso para aquela peça, naquele horário, naquele assento. Assim como uma passagem de avião, por exemplo. Eu só vou ter aquele assento, naquele horário, naquele voo, naquele destino. Então, eu não consigo substituir por outro. Então, esses são os ativos não fungíveis, né? Então, o NFT, ele acaba entrando nesse grupo. E quando a gente olha o NFT, a gente pensa, poxa, já existe um ativo digital único há muito tempo. Se a gente pensar os domínios de e-mail, os domínios de registro de e-mail ou de website, eles são domínios únicos. Então, eles são ativos digitais únicos. Mas por que a gente está falando tanto agora de NFT se é algo que existe há muito tempo? É justamente por conta da tecnologia blockchain. Então, se a gente pensar, olhar o que a tecnologia possibilitou da criação de um token, no qual eu consigo transmitir isso por uma rede sem um intermediário, por que eu não conseguiria fazer isso com um ativo digital único? Lembrando as características de imutabilidade, transparência e segurança, que permitem que eu conheça o histórico daquele ativo desde o momento da sua criação, que eu tenha segurança em relação àquele ativo, que aquela rede ela não vai sofrer nenhum problema, e que eu consigo verificar de forma transparente como tudo está funcionando, poxa, tem um valor enorme quando eu utilizo, pensando em ativos digitais únicos. Então, se a gente pensar numa obra artística, né? A obra artística a gente vai ter alguns dados que a gente consegue definir para registrar aquela obra. A gente vai ter o artista responsável por aquela obra, a gente vai ter a data da criação daquela determinada obra e a gente vai ter a técnica empregada para a criação daquela obra, por exemplo. Tudo isso junto acaba criando uma obra de valor único. Então, eu conseguiria pegar essas informações dessa determinada obra e registrar na blockchain. E feito esse registro, eu acabo tendo o controle ali, eu acabo protegendo essa obra, porque eu tenho ali a característica, eu tenho todas essas informações registradas no momento da criação daquela obra e, eventualmente, eu consigo indicar aonde aquela determinada obra, se for digital, onde ela está hospedada. E, com isso, eu tenho o registro.
de todo o histórico daquele determinado ativo desde o seu surgimento. Então, isso combinado com a tecnologia blockchain, ele permite uma padronização, uma interoperabilidade, negociabilidade, liquidez e programabilidade disso. O que eu quero dizer com tudo isso? Então, as informações inseridas na blockchain, elas não podem ser apagadas. Lembre que elas só podem ser sobrescritas. Eu só posso escrever novas informações e nunca apagar uma informação do passado. Então, uma vez que eu tenho a identificação, eu criei uma obra, eu fiz o registro na blockchain, eu tenho ali o registro exato do momento que aquela obra entrou no sistema. Então, eu tenho o registro da titularidade daquela obra. E eu não consigo alterar essa titularidade, senão dali para frente, então transferir para alguém. E com isso, a gente acaba tendo o registro de toda a cadeia dominial daquela obra. E essa característica, combinada com a tecnologia blockchain e com a interoperabilidade, o que isso significa? Eu consigo listar esse ativo, eu consigo listar esse token criado, lançado na blockchain, em diversas plataformas. E com isso, eu possibilito uma maior liquidez daquele ativo. Então, uma vez eu tenho um ativo dentro de uma determinada blockchain, qualquer plataforma que dê sustentação àquela determinada blockchain, eu consigo ter o meu ativo listado. Então, por isso que a gente tem visto um crescimento muito grande desse mercado de ativos digitais. E olhando também a natureza, uma coisa muito interessante que a NFT com a blockchain ela vem por alterar, e com os smart contracts ela vem por alterar por completo as criações artísticas no seguinte sentido. Se a gente lembrar, quando no passado, eu lembro, eu não sou um grande conhecedor de artes, tá? Mas eu lembro muito de estudar, quando eu era pequeno, sobre alguns grandes pintores, né? Então, muitos deles fizeram obras-primas que hoje são avaliadas em milhões de dólares, mas muitos deles morreram sem um centavo, porque naquele momento da sua criação artística, a obra não tinha a valorização que ela tem hoje. E o artista, no passado, ele recebia só pela primeira transação. E nada mais injusto do que você ter a criação ali do artista ali que criou aquela determinada obra, e ele não tinha o controle do que aconteceu com a sua obra no futuro. Agora, se eu tenho uma obra registrada na blockchain, eu tenho toda a cadeia dominial, toda a transferência desse ativo, eu tenho registrado na rede. E eu consigo, por meio dos smart contracts, criar uma regra automática que a cada transação envolvendo aquele determinado ativo, um percentual daquilo retorna para o artista. Então, olha como a gente consegue mudar o mercado como ele existe hoje e possibilitar que a gente tenha ali uma valorização do criador. E isso, a gente está pensando em arte, mas vamos extrapolar e pensar também o conceito de NFT de ingresso de um determinado evento esportivo. Rodrigo. Oi? Só para falar aqui que a Adriana Ilha, ela está falando que é sobre o direito de sequência. É isso mesmo, Adriana, o que o Rodrigo está falando é do direito de sequência, previsto lá na Lei de Direitos Autorais. Só que quando a gente está falando de NFT, a gente fala que não é um direito de sequência legal, é um direito de sequência contratual. Exato. Porque a plataforma garante para quem está, para o titular daquele NFT, que todas as vezes que tiver uma revenda, ele vai ter um percentual X. Tanto que normalmente, na Lei de Direitos Autorais, fala em 5%, mas normalmente nas plataformas é 10% que é repassado. Tá bom? Era só essa questão aí que a Adriana colocou. Não, legal. E é isso mesmo, Thaís. De fato, ele é contratual. Então, a gente estabelece isso direto no protocolo. Então, aquela criação artística, faça chuva ou faça sol, o seu criador vai receber. E isso ninguém consegue alterar ali aquela regra. Então, ninguém consegue burlar. Não dependo de alguém lembrar que existe ali um direito de sequência ou que existe alguma coisa. De forma automática, o sistema já remunera o artista. E aí, se a gente pensar, NFT, a gente fala muito hoje só de arte, mas se a gente pensar para outros mercados, tem um time de futebol americano nos Estados Unidos que ele prometeu implementar agora em 2022 já um sistema de ingressos utilizando essa lógica dos NFTs em blockchain. Por quê? Ele observou que eles vendem, nos Estados Unidos, o futebol americano, eles têm por hábito vender
comercializar todos os ingressos no início da temporada. Então, você ali, por um determinado valor, você vai comprar todos os ingressos da temporada. Acontece que os jogos das finais, eles são muito valorizados. Sobretudo o ingresso, por exemplo, do Super Bowl. São ingressos que chegam a custar $10 mil. E o promotor do evento, então o dono do time que chegou na final ali do Super Bowl, muitas vezes ele vendeu aquele ingresso por $100 e o sujeito está criando um mercado secundário, está vendendo aquele ingresso para um terceiro por $10 mil. E o cara que investiu dinheiro no time, que gastou um caminhão de dinheiro e um monte de coisa, ele não é remunerado por aquilo. Então, esse time, que é o Dallas Cowboys dos Estados Unidos, falou que vai começar a lançar os seus ingressos em NFT, porque ele quer ser sócio das pessoas que forem vender esse ingresso em mercado secundário no Super Bowl. Então, ele falou, eu quero ganhar, eu investi no time, se o time chegar até a final e você for vender o teu ingresso, eu sou teu sócio e a gente vai ganhar junto nisso. Nada mais justo. E, de novo, tudo isso estabelecido por meio de smart contracts. Então, o sistema vai registrar a transferência de titularidade de forma imediata, vai pagar o que tiver estabelecido ali para o titular do time e pagar o que for ali para a pessoa que vendeu esse ativo em mercado secundário. Então, o emprego da tecnologia blockchain possibilita que esses ativos, que os ativos não fungíveis, então que os NFTs, que eles sejam listados em mercado secundário. A gente consegue criar um mercado para revenda de tudo quanto é ativo que antes não era possível. Então, a Thaís falou no início ali até do evento que a gente vai fazer depois, falando sobre o museu no metaverso. Então, hoje eu consigo já criar um mercado para vender frações ou até inteiro um determinado quadro sem que ele saia do museu, ele vai continuar no museu, então o grande público vai poder ir lá visitar aquele museu, ter acesso ali à obra de arte, mas em paralelo eu consigo vender aquele ativo no ambiente digital e até de forma fracionada, criando um mercado secundário para que as pessoas possam participar ali da valorização daquela determinada obra de arte. Então, é algo que tem crescido muito esse mercado. Só para vocês terem uma ideia, em 2021, o mercado de NFTs especificamente, lembra que o mercado de ativos digitais é de 1,7 trilhões de dólares, né? O mercado de NFTs foi de mais de 27 bilhões de dólares. E a gente está só engatinhando, só começando. Então, aqui até trouxe alguns exemplos. Oi? Só a título de curiosidade também, nesses exemplos que você está dando, o mercado de luxo, da moda, também está utilizando muito o NFT para tentar combater a pirataria. Então, tem marcas que eles colocam um código ali, então só você consegue provar que sei lá, aquele vestido que você comprou, ele é original da marca X, porque você consegue verificar na rede blockchain que na etiqueta tem um código lá, você consegue verificar a autenticidade daquele vestido. Então, as marcas estão utilizando para tentar diminuir a pirataria. A pirataria sempre vai existir, mas elas estão tentando, de alguma forma, diminuir isso. E além disso também, Thaís, algumas marcas de luxo, por exemplo, a Cartier, você que frequenta bastante lá, quando você compra um diamante ali novo na Cartier agora, ele vem junto com o certificado que você consegue conferir da onde foi, em que local foi extraído aquele diamante. Isso não é um NFT em si, mas é um registro na blockchain de toda a transação daquele ativo até chegar na ponta final, até chegar na loja, porque, infelizmente, tem regiões de conflito onde tem extração de diamantes e, naturalmente, ninguém quer financiar uma região de conflito. Cada vez mais as pessoas têm essa preocupação social, então as empresas acabam utilizando isso. Outro exemplo de rastreabilidade, o emprego da tecnologia blockchain para maior segurança é em relação aos vinhos. Então, tinha um mercado de vinhos falsificados que era absurdo. E aí várias vinícolas francesas hoje já têm ali o rastreamento das suas produções. Então, a garrafa tem um QR Code que você lê e você consegue verificar todo o registro. E como isso é feito? Lembra que a gente falou que a tecnologia blockchain, ela se comunica com outras tecnologias, então, aumentando o seu potencial. Então, de forma bem simples, como isso é feito? O sujeito foi lá, colheu a uva, por exemplo, ele vai lá e registra com um sensor aonde a uva foi colhida, pum, lançou no sistema. Aí a uva foi transportada para o lugar onde é feito ali o processamento, registrado de novo no sistema.
E tudo isso, sensores combinados com a tecnologia blockchain, combinado com a internet das coisas, enfim, você consegue rastrear tudo. Isso, Whole Foods, nos Estados Unidos, já faz o registro dos alimentos ali orgânicos, para a gente saber de onde veio. Então, é a tecnologia, de novo, ajudando a gente, melhorando a nossa vida. E no ambiente aqui de NFT, é o mesmo conceito. A única diferença é que no NFT é um ativo único. Eu não consigo substituir por nenhum outro. Então, eventualmente, uma determinada produção de algo, então, digamos, de uma produção orgânica ali, eu vou ter milhares de frutas produzidas naquela região. Então, não vou ter ali a identificação unitária daquela fruta. Eu vou ter do lote ali, digamos, da caixa de laranja que veio de uma região. Agora, quando a gente fala do NFT, estou falando de um ativo único, especial. Só ele existe, ou pouquíssimos dele existem no mundo. Então, isso tem sido utilizado para arte digital, para o que a gente tem visto de virtual fashion, né, que isso é cada vez mais comum, é um mercado enorme, e é curioso porque, até um fun fact aqui, o ano passado, salvo engano, acho que foi a Gucci ou Louis Vuitton, começou a ter vários produtos criados em NFTs e sendo vendidos em algumas plataformas, até que ela veio ao público e falou, poxa, eu não criei essas obras, elas não são minhas. Quem criou não tem a autorização para fazê-la. Ele simplesmente comprou uma bolsa minha e achou que aquilo dava direito a ele para criar um NFT daquela bolsa. Mas não, o direito de propriedade intelectual continua sendo meu. Isso está sendo motivo de batalha judicial nos Estados Unidos muito interessante. Então, a gente tem visto também o mercado de colecionáveis. Então, o que a gente tinha no passado, dos cards, que eram tão famosos no passado, principalmente nos Estados Unidos, que eles tinham o hábito de coleção ali dos cards de beisebol. Hoje a gente tem isso já num ambiente digital, utilizando a tecnologia blockchain, aí, criando NFTs, então, representações digitais daqueles ativos. Enfim, assim, é uma infinidade do que pode acontecer. Então, tudo que for único e digital entra nessa categoria de NFT. Então, se a gente pensar os imóveis, eles poderiam, a matrícula de um imóvel, ela já poderia estar sendo representada digitalmente por meio de um NFT. E ela teria uma função fantástica, porque eu conseguiria identificar de forma muito mais fácil e transparente do que é hoje, que a gente paga elevadas taxas para um cartório para eu conseguir identificar ali uma informação, o custo de registro. Então, eu conseguiria tornar uma transação imobiliária, claro, tem as questões regulatórias envolvendo o tema, mas eu conseguiria tornar uma transação imobiliária tão simples, tão fácil, quanto uma transferência de um Bitcoin, quanto uma operação com um NFT. Então, é o que a gente tem visto, o emprego da tecnologia blockchain tem possibilitado que a criação desses ativos digitais únicos e a sua transferência de forma simples e fácil, com criação de valor. Então, hoje possibilitando uma maior liquidez desses ativos que antes não eram possíveis. Aqui a gente tem alguns casos emblemáticos aqui do que a gente viu desse mercado de NFTs focado mais nessa questão de arte. Então, os CryptoKitties foi o primeiro caso que a gente viu que fez uma comoção lá em 2017, quando o Bitcoin ainda estava dando o seu primeiro pulo ali para chegar na casa dos $20 mil. Enfim, os outros criptoativos também estavam começando a ganhar força. Surgiu essa história dos CryptoKitties, que é quase um Tamagotchi 2.0, um bichinho virtual mais sofisticado, e eles eram únicos. Então, cada bichinho você tem ali, ele tem um nível de raridade ali, cada um desses bichinhos são únicos, e eles, na época, as pessoas não entendiam o valor nisso. Foi um experimento que foi feito lá atrás, e as pessoas ficavam muito bravas. Eu lembro, lá em 2017, todo mundo reclamando, poxa, esses gatinhos estão congestionando aqui a rede do Ethereum, etc. E hoje a gente consegue entender o valor que isso criou. Naquela época, ninguém conseguia entender qual era a lógica, por que alguém queria ter um gatinho digital único, se eu conseguiria tirar um print screen desse gatinho aí, ter a mesma imagem no meu computador. Mas as pessoas valorizam a titularidade ali dele, ter de fato ali, eu ter a imagem original. A gente tem aqui o caso essa imagem de baixo aqui, que são várias fotinhos pequenininhas do Beeple lá, que ele vendeu essa arte digital, salvo engano, por mais de $60 milhões. Então, é um mercado enorme. Na esquerda aqui a figura do
do CryptoPunk, né, que é muito em referência àquele grupo. Lembra quando eu expliquei a história do Bitcoin, que é aquele grupo de criptógrafos lá, de cypherpunks, que ficavam discutindo aí em referência a esse grupo de pessoas que criaram ali o Bitcoin lá em 2008. Então, enfim, é um mercado que a gente tem em total ebulição. Hoje, só se fala dessa questão de arte. Eu acho, particularmente, que o potencial do NFT é muito além das artes, é muito para a gente substituir o padrão que a gente tem em mercado imobiliário, indústria de ingressos, então, o ticket de cinema, de um concerto, de um show, tudo que for único, a gente consegue substituir e manter essa lógica, possibilitando que a gente crie mercado secundário. Então, imagina eu comprei uma passagem aérea, eu não posso embarcar, poxa, ela em NFT eu coloco numa plataforma para vender, eu consigo transferir para alguém. Hoje não, hoje eu dependo da companhia aérea ir lá, me autorizar, enfim, hoje é praticamente inviável isso acontecer. Então, enfim, isso é algo que a gente tem visto o mercado evoluir muito. Então, os NFTs, só lembrando, existem há muito tempo os ativos digitais não fungíveis, mas o que a gente tem agora, e é o que faz toda a diferença, é a combinação disso com a tecnologia blockchain, que possibilita uma maior liquidez, interoperabilidade e distribuição desses ativos. Aqui, um exemplo prático de como os NFTs têm sido utilizados também pela indústria como forma de engajamento, até promocional, dos seus clientes. Então, a Nissan fez uma campanha, lançou esse novo modelo de automóvel, aí, o Nissan Kicks X-Play, no qual cada pessoa que comprasse um carro ganhava um NFT, então uma obra digital feita pelo Fesc, que é um artista bastante conhecido nesse mundo de arte digital, baseada, e essa arte digital era feita baseada ali nos croquis de design do carro. Enfim, isso acabou atraindo bastante interesse do público, e mais uma forma a tecnologia sendo utilizada para impulsionar um produto tradicional. Enfim, acho que é mais essas colocações aí para, enfim, trazer esses conceitos, para vocês tiverem alguma pergunta aí, a gente poder tentar ajudar vocês em alguma solução. Muito obrigada, Rodrigo. Excelente, como sempre, muito claro, muito didático. Pessoal, não fiquem com vergonha, a gente sabe que já me acostumei. Na sua aula, Rodrigo, que é sempre a primeira, o pessoal fica mais tímido. Então, não fiquem tímidos. Podem abrir o microfone, perguntar, fiquem à vontade. Aproveitem, porque cada professor só dá uma aula aqui no curso. Então, aproveitem para tirar todas as dúvidas com o Rodrigo. E eu sei que é meio abstrato, gente, então fiquem à vontade para perguntar tudo, porque eu sei que não é claro. A primeira vez também que eu me deparei com esse assunto, eu fiquei completamente perdido. Então, que eu puder ajudar. Rodrigo, eu queria perguntar, não é propriamente de NFT, mas perguntar a sua opinião, que eu sempre acho curioso quando vem uma proposta de regulamentação, ou quando, sei lá, CVM falava muito sobre regulamentar criptomoedas. Queria ouvir sua opinião sobre como esse mundo mais tradicional da regulamentação conectado com esse mundo. Posso só fazer um merchan antes de você falar, Rodrigo? O Rodrigo deu uma entrevista, foi para Metrópolis. Protagonista esse domingo. O Antagonista, o Rodrigo deu uma entrevista para o Antagonista justamente sobre esse tema, tá muito legal a entrevista, recomendo a leitura. Pode falar, Rodrigo. Obrigado, Thaís. Esse tema da regulação, ele é muito interessante e por alguns aspectos. Vou tentar sintetizar aqui. Primeiro, se a gente olhar a natureza de um NFT puro, então, a depender, estamos dizendo de uma obra de arte, ok, a gente, em tese, não teria nenhum problema em criar esse ativo digital e emitir e colocá-lo ao mercado. Só que, se eu começar a criar produtos estruturados em cima de NFTs, então, digamos, eu criar um fundo de NFTs, ou eu criar uma bolsa de ativos de NFTs, eventualmente, esses ativos eles podem ser considerados valor mobiliário. Por N razões ali da lei de mercado de capitais, existe ali a figura do que a gente chama de contrato de investimento coletivo,
e isso a CVM usa para tentar englobar quase que a maioria dos ativos. Então, quando a gente fala de regulação, eu vejo que o principal ponto seria para tentar ajudar ou destravar esse mercado, porque a tecnologia blockchain, ela traz um potencial da gente, hoje, de cada um criar a sua própria bolsa de valores. Então, qualquer um emitir um ativo digital de qualquer coisa, e a gente transacionar isso na rede. Mas, em razão de questões regulatórias, eu tenho uma certa dificuldade disso implementar. No Brasil, a gente tem a vantagem que aquele princípio constitucional, né, que se não tem uma vedação legal ou uma ordem judicial que me impeça de fazer algo, em tese, eu estou liberado de seguir com aquele caminho. Então, isso acaba trazendo uma certa flexibilidade para o mercado brasileiro e por isso que a gente foi um dos primeiros países do mundo a ter produtos de ativos digitais listados na Bolsa de Valores. O que me preocupa de discussão regulatória, em termos de criptoativos, e olha que, poxa, eu participo muito disso, participei de audiência pública na Câmara, Senado, sempre acabam me chamando para discutir esse tema, Banco Central, enfim. O que me preocupa é que é muito difícil um parlamentar ter acesso ou ter tempo para estudar algo tão novo. Então, se a gente deixar muito na mão do legislativo, isso me preocupa. Hoje a gente tem 2 projetos de lei bastante avançados, tratando de ativos digitais no geral, um na Câmara e um no Senado, nos quais eles basicamente estabelecem alguns princípios de funcionamento desse mercado, sobretudo para a proteção do investidor e para a tipificação de crimes realizados utilizando esses ativos digitais, deixando a cargo do Banco Central, na verdade, de uma entidade do governo, do Poder Executivo, para regular de forma específica. Eu acho isso muito positivo, porque se a gente olhar o que o Banco Central fez com a indústria de pagamentos aqui no Brasil, ele foi o responsável pelo grande desenvolvimento desse setor. Então, se a gente puder deixar na mão de um órgão técnico que tem uma interlocução mais próxima com o mercado, eu acho isso sempre melhor. Mas é difícil dizer que caminho a gente vai. Eu acho que a regulação ela é importante para a gente atrair o investidor institucional e para permitir a criação de novos produtos, aumentar a concorrência e possibilitar aí que, enfim, que todo mundo possa se aventurar nesse mercado aí que ele é tão promissor. Perfeito, obrigada, Rodrigo. Respondido, Suiane? Tá. Gente, hoje, excepcionalmente, eu vou seguir a ordem das perguntas, mas para as próximas aulas já fica aqui o recado. Eu sempre vou dar preferência para quem estiver com a câmera aberta e para quem estiver pedindo a palavra com a mãozinha levantada e ligar o microfone. Mas hoje vou dar esse boi aí para vocês. Então, vamos para a pergunta da Milena primeiro no chat. A da Daniela, eu já falei que a gente vai ter uma aula só sobre tributação, então eu não vou fazer para o Rodrigo. Depois Júlia, depois Victor, depois Denise, tá? Então, vamos, Milena. Milena perguntou, onde podem ser negociados os NFTs? Em exchanges? Essa é uma boa pergunta, acho que foi a Milena, né, que fez. Essa é uma boa pergunta, interessante pelo seguinte. Lembra, um dos primeiros pontos que eu falei, quando a gente fala dos ativos digitais, é a não necessidade, não sei nem como dizer isso, de você ter uma entidade intermediadora, ou seja, eu consigo vender um NFT, transferir um NFT para qualquer pessoa sem a necessidade de uma exchange, tá? Então, eu consigo, assim como o dinheiro em papel, eu vou lá e transfiro para você, é um título ao portador, basicamente um token, então eu consigo transferir de forma direta. As exchanges, essas plataformas, os marketplaces, a gente tem várias, OpenSea, enfim, tem Binance, tem tantos players aí nesse mercado. O que é interessante essas plataformas? Elas simplesmente concentram pessoas que querem comprar e pessoas que querem vender aquela determinada classe de ativos. Então, naturalmente, nas exchanges, nos marketplaces, vai facilitar, você vai ter uma maior liquidez em relação a esses ativos. Então, lá você encontra muitos desses NFTs. Hoje, em termos de NFT, a plataforma mais utilizada é o OpenSea, e lá você encontra milhares de NFTs ofertados, mas, de novo, não é necessário que o NFT esteja listado em uma exchange ou em um marketplace para que ele esteja ativo
no mercado. Ju? Boa noite, Rodrigo. Obrigada pela aula. Sempre excelente te ouvir. A minha pergunta ela é mais técnica, assim, digamos. Eu tenho muita curiosidade quando a gente fala, por exemplo, no caso lá do Mamonas Assassinas, que a gente teve aquele, eu nem sei, eu acho que ainda nem foi vendido de fato, mas aquele NFT que dentro dele estava um percentual dos direitos conexos de execução do Dinho. Como que a gente operacionaliza isso de fato, né? Porque na plataforma até fala, o ECAD vai continuar fazendo o recolhimento, a Abramos que vai verificar e vai repassar, porque é onde o Dinho estava inscrito, mas e aí, como que se paga isso de fato, né? Eu sempre tenho uma curiosidade e um pouco mais de dificuldade de entender a operacionalização dessas coisas que não são tão práticas, digamos assim. Júlia, obrigado pela pergunta. Esse caso específico eu não conheço, então eu vou falar do ponto de vista teórico, genérico, como isso funciona, tá? Tomando alguns outros exemplos, dos quais a gente já trabalhou aqui. Então, como tudo isso, a gente está falando, quando a gente está falando do token, da representação digital, como é que eu vou estruturar do ponto de vista jurídico para dar aquela efetividade? O ideal é que seja estabelecida, criada ali uma SPE, uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade de propósito específico, ela vai receber os direitos, por exemplo, você mencionou aí dos direitos dos Mamonas Assassinas. Então, essa sociedade de propósito específico vai receber os direitos por meio de contratos, então ela vai ter o contrato de cessão ou o que for, no qual ela recebe, ela passa a ser a titular daqueles direitos, e aí eu estou falando um contrato tradicional, o papel ali, papel é um modo de dizer, né, que hoje é tudo digital, mas o contrato em si, assegurando aquela SPE, e essa SPE vai emitir os tokens. E como isso vai ser feito? Então, a SPE, ela vai preparar o seu white paper, ela vai preparar o prospecto ali, com todas as características da oferta que ela vai realizar, que é o compromisso que ela está assumindo ali com quem vai comprar aqueles ativos, e a partir disso, ela coloca esses ativos a mercado. Então, vai ter essa empresa por trás responsável para fazer o recolhimento desses direitos e repassar aos token holders. Isso é o que a gente vê, por exemplo, o caso prático que já está acontecendo, e que já houve pagamento, o caso dos tokens de direito creditório dos clubes de futebol. Então, você tem do Vasco da Gama, do Santos Futebol Clube, é exatamente isso a forma de operacionalização. Então, você tem uma empresa que ela recebe aquele ativo e ela é responsável por distribuir para os detentores dos tokens aqueles direitos correlatos ali ao que foi assegurado aos investidores. Claro que por trás disso tem que ser feito toda uma engenharia do ponto de vista tributário, porque senão tem um impacto muito pesado nisso. Mas isso acho que é tema de outro papo aí. Eu acho que esse tema, Ju, é mais para a Paula. A Paula já está trabalhando na Abramos, então ela vai saber te responder melhor. Mas pelo que eu saiba da questão da Phonogram, que era a plataforma que estava cuidando disso, quando a pessoa comprava, ela fazia um contrato direto com a Abramos. Então, a Abramos recebia e repassava para a pessoa que contratou. Essa era a minha dúvida, como que operacionalizava exatamente esse pontinho. Entendi, Eu faz acho sentido. que era dessa forma. Eu acho que era dessa forma. Mas, de toda forma, quando tiver a aula da Paula, a gente pergunta para a Paula, que ela está mais nessa questão do entretenimento. Ela vai saber te responder melhor, tá? Fechado, E obrigada. a Phonogram, ela deu as 2 últimas aulas das 2 edições anteriores. Então, eles que estavam cuidando desse caso que a Júlia tá comentando com a gente. Nessa nova edição, a gente vai ter a NF Trend. Tá? Então, aí, porque senão eu falaria para você, perguntando na última aula, mas nessa edição a gente não vai ter a Phonogram, a gente vai ter a NF Trend. Victor, pode perguntar. Obrigado, Thaís. Primeiramente, agradecer ao Rodrigo a explanação, foi uma excelente aula. A minha pergunta também é técnica e está relacionada ao direito de sequência. Eu já vi que há muitos boatos, né? há muitas conversas relacionadas a esse tema, relacionado nos Estados Unidos, apresentado como NFT royalties, mas aqui no Brasil, vamos supor uma situação em que a gente tem um NFT cujo ativo nesse NFT é uma obra protegida por direitos autorais, e também supor que no contrato inteligente não haja uma previsão relacionada a uma parte desse valor e uma eventual revenda
essa mais-valia para o autor. O fato de não estar previsto no contrato inteligente não afasta a previsão legal do artigo 35 da LDA, correto? O que quando a gente está falando de um token, a gente está falando de uma relação contratual. Então, eu não consigo alterar o que a lei exige, o cumprimento da lei, ela tem que ser executada de toda forma. O que a gente consegue fazer é facilitar esse processo. Então, como a gente falou, direito de sequência, eu consigo programar isso já por meio dos smart contracts para que isso seja realizado de forma automatizada. Isso. Aí, nesse caso, só caberia um meio litigioso para conseguir resgatar essa mais-valia. Exato. Desculpa te interromper, Thaís. É porque era uma dúvida em consonância para saber se é comum essas empresas que trabalham com blockchain seguirem o Marco Civil e que garante pelo menos o registro do IP, a data e a hora para eventual identificação do usuário. Tendo em vista que é comum você ter pessoas quase que anônimas, né, nesses perfis. São nomes aleatórios, muitas vezes a gente não tem dados pessoais para conseguir identificar. Mas hoje, Vitor, por exemplo, se a transação ocorreu por meio de uma plataforma, então uma exchange, uma plataforma de NFT, de criptoativos, já existe uma legislação, que é a Instrução Normativa 1888 de 2019, da Receita Federal, e essa instrução normativa, ela justamente obriga que a plataforma colha as informações RG, CPF, IP, todas as informações de todas as transações realizadas na plataforma. Então, se isso foi lançado, que nem a Thaís mencionou o exemplo de uma plataforma aí que estava lançando esse tipo de ativo, se ela fez esse lançamento, se ela vendeu esse token, esse determinado ativo, ela obrigatoriamente tem o registro de toda essa transação. Quem é a pessoa por trás, qual o valor, tudo isso tão facilmente, e não é nem pelo Marco Civil da Internet, é por uma legislação específica, a Instrução 1888. 1888. Não, perfeito. Respondeu perfeitamente. Obrigado, tá? Imagina. Só para falar sobre essa questão do direito de sequência, por isso que é tão importante quem trabalha com PI entender um pouco mais sobre NFT, justamente por causa do direito de sequência, que é um dos principais benefícios para os artistas que estão protegendo suas obras com NFT na rede blockchain, porque você consegue garantir o direito de sequência que na vida real, prática, quem atua com direito autoral sabe o quanto isso é difícil. Então, assim, eu comprei um quadro, o autor não vai saber se eu revendi, o que eu fiz com o quadro, ele não tem como ele ter esse controle, diferente do NFT. O NFT, ele consegue ver que foi vendido, por exemplo, eu coloquei um quadro na plataforma, o Rodrigo foi lá e comprou, eu sei que o Rodrigo comprou, e eu sei quanto que o Rodrigo pagou, então eu sei quanto eu tenho direito de receber. Rodrigo vendeu para a Júlia, eu sei quanto que a Júlia pagou e eu sei quanto que eu tenho que receber, porque a Júlia pagou para o Rodrigo um valor X. Então, esse é o maior benefício do NFT para quem trabalha nessa área de direitos autorais, para os artistas que querem comercializar suas obras por esse formato. Mas sobre isso, gente, eu vejo algumas perguntas aqui, gente, não vamos dar spoiler das próximas aulas. Teremos uma aula sobre direitos autorais, teremos uma aula sobre direito de entretenimento, teremos sobre tributação, teremos a visão do judiciário como a desembargadora, então fiquem tranquilos, tá bom? Mas podem continuar mandando, se for uma pergunta muito spoiler, assim, de outra aula, eu falo para vocês, segura que na tal aula a gente vai falar, tá bom? Denise, pode perguntar. Oi, boa noite, obrigada. Rapidinho, minha pergunta não é técnica, tá? Ela é bem leiga. Eu gostaria de saber, Rodrigo, sobre o uso dos NFTs para governo, né? A gente verifica hoje que o governo, no caso de uso de algumas tecnologias, ele fica muito aquém do que deveria estar, principalmente algumas esferas do executivo. Então, eu gostaria de verificar se você está sendo consultado ou se existe algum estudo em cima de NFT, seja a segurança da informação, a própria propriedade intelectual dentro do governo, de algumas pesquisas, universidades, ou alguns ativos produzidos, né, em alguns setores do governo, mas assim, bem por alto, só para saber como é que anda esse setor. Legal. Denise, de NFT especificamente, eu não conheço, mas agora, quando a gente olha da tecnologia blockchain, isso o governo tem muita coisa super interessante. Então, hoje, a gente já tem alguns estudos conduzidos pelo TCU
da implementação do sistema, do que a gente tem lá do sistema do SUS, de prontuários médicos, por meio da utilização da tecnologia blockchain. Tudo isso ainda em fase de estudo. Mas o que isso seria vantajoso? Imagina se, assim como você tem o registro ali do seu NFT na sua carteira, você tivesse de todos os seus exames, o que isso facilitaria a vida quando você fosse no médico, você permite o acesso dele ali às suas informações, o que isso reduziria de custo do governo de não ter que ficar investigando coisas que ele tem algum exame teu anterior ali que sabe que isso não é um problema. Além disso, o governo tem estudado muito a utilização do mesmo conceito, a tecnologia blockchain, para fins de rastreabilidade dos gastos públicos, o que isso seria uma maravilha se fosse implementado. Então, hoje, a gente tem aquelas informações, 20% do orçamento tem dotação orçamentária para a saúde, mas será que isso tem mesmo? Tem um portal da transparência, não sei aqui quem já teve a curiosidade de entrar, é horroroso de transparência, ele só tem o nome, é horrível, mas imagina se eu conseguisse verificar tudo isso na rede e ver se de fato aquele dinheiro foi para determinada finalidade. Mesma coisa, um outro ponto que o governo está discutindo, só que tudo isso a gente tem que pensar que o Brasil é um transatlântico, né? O transatlântico demora para virar, né? Ele não é uma lanchinha que vira rápido. Então, mas é interessante você ver que já tem estudando. Estou estudando também a possibilidade da utilização da tecnologia blockchain para o sistema eleitoral, porque muito hoje, cada 2 anos, né, porque tem eleição municipal e federal, se questiona, a urna eletrônica é segura ou não é segura, é auditável, não é auditável. Pô, a gente viu que a tecnologia blockchain eu permito, ela é auditável por qualquer pessoa. Então, eventualmente, só para ilustrar, então eu receberia um token de deputado estadual, um token de federal, um token de, sei lá, presidente da República, para eu votar. E vai ter lá a carteira de cada um dos candidatos. Eu vou lá e transfiro, literalmente seria isso, eu transferiria o meu token de presidente para o candidato X que eu quero votar para a presidência. Ninguém vai saber quem sou eu, porque a regra de criptografia ali está protegida, a minha identidade, mas eu consigo entrar lá e verificar que o meu voto está computado para o cara que eu votei. Então, assim, tem muita coisa interessante que dá para ser utilizada. Agora, a prática disso, não sei te dizer se isso um dia vai acontecer, se é do interesse do governo aumentar a transparência. A gente sabe que o Brasil é muito complicado, mas eu ainda sou um otimista, eu ainda tenho esperança que a gente vai ver uma melhoria aí da transparência e a tecnologia. O que eu posso dizer no âmbito financeiro, a gente tem Banco Central muito avançado com estudos do real digital, que é um tema muito interessante. Até ele firmou acordo com algumas empresas, agora a ideia, salvo engano, é que isso entre em testes em 2023, que seria acabar com o dinheiro em papel que a gente tem hoje, e a gente teria o que chama de CBDC, que seria Central Bank Digital Currency. Então, o dinheiro, seria o dinheiro real, como se fosse um Bitcoin, com a mesma tecnologia do Bitcoin. Então, eu não precisaria do banco para guardar o meu dinheiro ficaria custodiado na blockchain ali do Banco Central. Enfim, é muito interessante, tem muita coisa legal acontecendo. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta aqui da Roberta no chat. Ela justificou que ela não vai poder ligar a câmera e o microfone, que ela está com um probleminha. E ela perguntou, considerando que o Brasil é um país muito desigual, na sua opinião, qual ou quais os nichos em que a blockchain e NFTs teriam hoje o potencial de trazer um desenvolvimento econômico sustentável ao país? Poxa, tem tanta coisa, gente, tanta coisa. É assim, a gente tem que lembrar, a tecnologia ela não é a solução de todos os problemas também, né? Não é que o blockchain é um pó mágico aí que eu vou jogar e vou solucionar todos os problemas. Mas tudo que tiver múltiplas partes e que tiverem ações repetitivas, eu conseguiria utilizar a tecnologia para automatizar isso e dar uma maior transparência. Então, por exemplo, para melhorar questões sociais, a gente tem hoje isso eu estou contando casos que eu já me deparei, tá, gente? Que é mais palpável. A gente tem uma população, tem um estudo da OCDE, que a gente tem uma população carcerária no Brasil de, acho que 20%, se eu não me engano, das pessoas que estão presas no Brasil já cumpriram a pena. É um absurdo.
e estão presas porque é ineficiente, porque precisa do juiz dar uma canetada, mandar para o promotor para dar canetada, para voltar para o juiz, para dar para o cartório, é um inferno. Imagina substituir isso num sistema automatizado, com smart contracts, pô, o cara cumpriu a pena, bateu aqui um alerta, foi para o gabinete do juiz, não tem nenhum agravante lá, cumpriu certo, pum, valida, pô, automatizar isso, poxa, sabe, coisas básicas. Então, enfim, tem tanta coisa, mas eu acho o mais importante para mim seria essa questão de gasto público aí, para a gente saber, de fato, para onde está indo o nosso dinheiro. Acho que a vantagem e desvantagem, né? Quando a gente olha que eu mencionei, o exemplo do real digital, ele é ruim por um lado e bom por outro. Ele é ruim porque a gente vai ter a perda total da privacidade, porque como as operações são rastreáveis, o governo vai saber cada centavo aonde você está gastando, porque a tecnologia blockchain rastreia, ele sabe tudo para onde está indo. Mas, por outro lado, a gente também vai saber, ou o governo vai saber também, do que as pessoas, em termos de corrupção, lavagem de dinheiro, o que está acontecendo. Quem sabe isso não funciona para moralizar um pouco o país e que a gente tenha o dinheiro empregado onde deveria estar sendo empregado. Eu ainda sou otimista, mas tá difícil continuar otimista. Tá difícil mesmo, cada vez mais difícil. Não, e Thaís, eu tenho 37 anos, né, gente? Assim, e todo ano o Brasil vai, agora vai, e eu sempre acredito, sempre caio nesse conto, e nunca vai. Não vai. Pessoal, eu vi que não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat, eu só quero fazer uma homenagem, que esse mês é o mês das mulheres, então eu queria homenagear, parabenizar todas as mulheres que estão aqui no curso, mas em nome de duas grandes mulheres da PI que estão aqui no nosso curso, que é a Eliana Jodas e a Elizabeth Fequete, que são dois nomes maravilhosos dentro da PI, mulheres incríveis. Então, parabéns para todas as mulheres aqui do nosso curso, principalmente para elas que nos ajudaram tanto e abriram tantas portas para que a gente pudesse estar aqui. Então, muito obrigada a vocês. Estou vendo aqui no chat. Estou emocionada, Thaís. Ah, imagina, linda. Sabe como eu gosto de você, né? Com certeza. Um amor de pessoa, gente. Eu também. Você sabe que eu te admiro muito. É recíproco, ele... Não temos mais perguntas. Então, Rodrigo, muito, muito obrigada. Se tiver uma quarta edição, você já salve na sua agenda, porque não tem esse curso se você não estiver aqui para dar essa primeira aula. Muito obrigada por tudo, pela didática, pela simpatia, por todo o conhecimento que você compartilhou. E é isso. Obrigado, gente. Bom, prazer aí. Obrigado, Thaís. Parabéns de novo pela organização. E, poxa, é isso. Que se alguém precisar depois, fica à vontade para compartilhar meu contato também, Thaís, porque esse tema é muito legal, tem muita coisa para a gente discutir. Combinado. Quem precisar ou do contato do Rodrigo, ou precisar tirar alguma dúvida durante a semana que surgir aí, pode me chamar no Instagram, já deixei aqui no chat para vocês, @ThaísCapito, pode me chamar lá. Estou à disposição de vocês. Amanhã temos aula com a Cecília. Eu espero vocês, então, aqui amanhã às 18 horas, tá bom? Beijo, boa noite e até amanhã.